Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje eu vou lhes falar a respeito da transferência da força de torque, né? A força de torque, né? Torção, né? Força de torque. No sentido longitudinal da ferramenta. O que quer dizer isso? Nesse sentido aqui, ó, assim, longitudinalmente falando, tá bom? Assim, ó, nesse sentido aqui. Não é assim, não é diagonal, não, é reto. Então a força vem daqui até aqui, né, na abertura, tá? O alicate se abre e quando ele se fecha, a força vem nesse sentido aqui, né? Toda a compressão aqui na ponta se dá nesse sentido que eu falei, não? Longitudinal, beleza? Então vamos lá. Então, e eu queria falar também, mostrar como os desenhos funcionais das fábricas como a Klein, General e Knipex, eles foram planejados, esses desenhos, né? Para evitar que essa força longitudinal que vai reto aqui na ferramenta, por exemplo, aqui, ó, né, seja desviada para outras direções, né? Então vamos supor que isso aqui é um alicate, eu pego aqui, ela desvia, morde, desvia, tá? Não corta, tá? Para um lado ou para o outro, né? Tem muito alicate que faz isso, fica preso aqui o negócio sem cortar. Devia cortar aqui, mas prende aqui, que distorce essa força longitudinal, ela distorce para os lados por uma deficiência de estrutura dos mordentes, né? Com relação ao pivô, com relação ao cabo, tanto faz. Há uma deficiência, tá? Esse desvio, né, da força longitudinal, da transferência do torque e da tração, né, puxar e empurrar, né, afeta o equilíbrio, né, funcional, operacional da ferramenta, né, afeta. Ela não trabalha bem se isso aqui não estiver bem alinhado, tá? Então, para isso tem que diminuir a capacidade funcional. Para isso tem alguns macetes que os engenheiros criaram para poder manter essa força longitudinal, né? Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, esse alicate da Klein. Como vocês podem ver, como é que é o desenho dele? São duas metades, tá? Simétricas, são iguais. Essa metade aqui é igual a essa, né? Se botar uma de frente para a outra, simetricamente em espelho, né? Quer dizer, essa parte aqui, essa metade é igual a essa, tá? Simetricamente falando, né? Só que, para manter essa força caminhando nesse sentido, a aresta de corte aqui, ó, fica do lado fixo do pivô. Esse lado aqui, ó, o pivô, você vê que essa parte que mexe, o pivô está fixo. Então o pivô está fixo desse lado aqui, tá? Isso mantém com que uma relação, quando você põe algum objeto aqui para cortar esse objeto, esse negócio não, a resistência ao objeto não faz com que ele vire para o lado, tá? Por quê? Porque aqui tem muito pouco espaço, né, entre a lâmina e o pivô, ou seja, a força do pivô é enorme. Ao passo que fosse ao contrário, perigava desequilibrar e dar folga no pivô, beleza? Esse é um ponto do alicate Lineman, da Klein. Então são duas metades, mas a parte onde vai mais força, mais compressão, mais torque, fica do lado fixo do pivô, que dá o apoio estrutural, porque a ferramenta não desvia essa força longitudinal, beleza? Agora, e vamos aos bombas d'água, né? Bomba d'água, muita gente perde tempo falando de abertura, que o Knipex abre mais, né? Abre mesmo do que o channel lock, mas isso não vem ao caso isso, né? Porque a razão dessa abertura menor ou maior é uma razão funcional e estrutural da ferramenta. Foram desenhadas para isso, tá bom? Então eu vou explicar aqui, né? Então não tem nada a ver falar que abre mais é melhor, né? Então, bom, você não percebe que o alicate, por exemplo, pega isso aqui, ou pega o channel lock aqui, abre até aqui, você não consegue empunhar com a mão assim, tá? Assim você não pega, faz coisa nenhuma com a mão só. E essa ferramenta foi feita para trabalhar com a mão só, beleza? Então vamos lá, aqui está explicado isso, né? Então a pessoa não percebe a relação entre a estrutura da ferramenta e a força de torque aqui. Então a abertura melhor aqui é essa aqui, onde vai um fio 6 até o fio 10 aqui. Não precisa abrir tudo isso aqui. Para quê? Não tem necessidade, tá? Bom, o desenho que abre isso aqui é exatamente para poder, a alta alavancagem do pivô aqui, ó, poder dar abertura aqui, ó. Tá vendo? Então tem um corte aqui, por isso que abre mais. É só uma questão de você ter uma mobilidade, tá? Não é uma mobilidade só, não é que vai abrir até aqui e usar.
Isso vai estragar o alicate, inclusive, né? Então eu já mostrei isso aqui, né? Então o bomba d'água, né? O Channellock são controversos. E o cobra também, isso aqui é o alligator, tá bom, pessoal? O cobra também está nessa mesma relação, né? Uma das inovações da Knipex foi modificar aqui, ó, a área interna, né? Cadê o meu negócio aqui? A área interna do mordente. Fez um desenho geométrico, paralelogramo, tá? Ao passo que se você fizer uma Channellock, ele é reto aqui, ó, não tem nenhuma escavação, tá bom? Não tem nenhum desenho geométrico específico, que nem tem esse aqui, tá? Isso aqui também, ó, essa tá vendo que tem uma curvatura aqui, ó. Ele é curvo o trilho dele, não é reto. Essa curvatura seria de um raio de 300 milímetros, ou seja, uma circunferência de 60 centímetros, né? Tá? O raio é metade do diâmetro, tá? Então você vê que tem uma curvatura aqui, beleza? Isso é um fator muito importante. Possibilita maior, né, abertura dos mordentes com menor, né, essa curvatura, com menor abertura dos cabos. Porque já o fato de correr num trilho curvo, ele já se abre, entendeu? Abre mais que um trilho reto, que nem esse aqui da Channellock. Esse é reto, então eu vou explicar essa coisa um pouco. Então, como eu vou dizer aqui? Isso aqui é uma coisa muito simples, mas também não é tão simples assim para explicar. Vejamos bem. Então eu estava falando desse cabo curvo e tal. Então, esse aqui, como é reto, o mordente anda paralelo, anda em paralelo. Esse mordente aqui anda em paralelo com o trilho, tá? Paralelamente ao trilho. Esse aqui, como tem curvatura, ele anda em arco, como se fosse um leque. E o fato de estar em arco aqui já mostra como essa circunferência aqui, ó, essa circunferência tem os raios aqui, ó, já mostra como os raios abrem para fora do centro, perfeito? Desculpa aqui, o monjinho tá meio nervoso. Abre para fora do centro. Logo, isso aqui abre para fora do centro. Então, mesmo sem fazer nenhuma força de abertura, tá? Só o fato de estar numa curva, ele abre mais. Vocês podem reparar que o tamanho dos dois trilhos, vamos mostrar desse lado aqui, o tamanho dos dois trilhos, tá vendo? É igual. Só que como esse é reto, ele anda em paralelo, não abre tanto. Como esse aqui é curva, ele anda em arco, ele abre mais, porque é o fenômeno do centro para a periferia, o raio abre mais. Perfeito? Por que a Knipex fez isso? Depois eu explico. Vamos explicar por que isso aqui não abre mais que isso. Por causa dessa relação que eu falei. Se isso aqui fosse maior, então o que aconteceria? Forçaria mais os canais. Tem uma travessa aqui, ó. Tem uma travessa aqui do lado, ó, do lado dos canais, que é para essa parte aqui não torcer conforme a pressão exercida sobre os canais. Então essa aqui é essa abertura máxima para esse tipo de estrutura, para não forçar com essa barra para dar mais um suporte, tá? Porque são duas metades e sempre ocorre o risco das metades se moverem assim, ó, dos lados e desviarem a força reta aqui, ó. Então elas faz aquele fenômeno que eu falei, tá aqui reto, ele vai morder, dá esse tranco para os dois lados assim e perde a força de corte, de tração, de pega, né? Beleza? Então é por isso que foi limitado em 5 canais aqui. Se fosse maior, a ferramenta com cabo maior e mais robusto aqui, seriam 7 ou 6 ou 8, sei lá. Ao passo que tem uma outra situação. Então isso aqui não pode ser para garantir o máximo da força longitudinal. Agora o cobra e o alligator, eles têm um cabo em box, ó, um ajuste em box, fica um dentro do outro. São 3 barras, 1, 2, 3 de apoio, tá bom? Isso permite, além dessa curvatura, que esse mordente abra um pouco mais do que esse aqui. Porque essa estrutura de box de balanço aqui, uma gangorra aqui, ó, está presente em 2 pontos, garante que você possa fazer essa compressão. Sem os cabos não podem, no Knipex, né? Os cabos não podem fazer esse fenômeno assim, porque está um dentro do outro. Então não há como essa parte aqui e essa aqui virarem para o lado, né? Se torcerem, se estão assim, tá? Estão assim, eles se torcem. Não tem, porque está um dentro do outro. Não tem como torcer. É por isso que ele pode dar maior abertura. Tá? E a maior abertura se deve também à curvatura. Uma abertura por geometria. Tá? Não por mecânica, comprimento. É geométrico,
curvatura. Isso foi feito pela Knipex, que originalmente, quando lançaram a Alligator em 74, era para dois setores. O de hidráulica, para pegar cano, pega cano, e o de mecânica automotiva, para entrar em espaço confinado, que esse cabo box permite que você afine aqui, ó, essa parte do mordente. E entre espaço confinado. Essa curvatura, como você já está aberto só de ajustar, você não precisa abrir o cabo assim. Então, no espaço confinado, é perfeito para pegar coisas assim e apertar, percebe? Por isso que tem esse formato e tem essa abertura diferenciada, por causa da estrutura do encaixe box, que permite que não haja distorção desses dois mordentes para a lateral, só reto, aquela força longitudinal que eu falei, reta, beleza? E a Knipex usa esse tipo de cabo para, né, box, encaixe box, para ferramenta de alto torque, que nem o Raptor aqui, por exemplo, encaixe box, tá vendo? Outro aqui, vamos mostrar, a Twin Grips, ó, encaixe box, um dentro do outro, tá vendo aqui, ó, um dentro do outro, para dar mais força e ao mesmo tempo mais equilíbrio longitudinal da força, que não tem como isso aqui desviar, torcer, porque está um dentro do outro. Essa é uma lógica boa, tá, de Knipex, né? E também os vergalhões, corta-vergalhões, vou mostrar o cobote aqui, é a mesma coisa, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui dos dois lados, essas barras aqui, ó, que sustentam os dois lados. Isso aqui não é para manter, vamos dizer assim, dar mais força para a área de corte, não. Isso aqui tem o mesmo princípio, como isso aqui é cruzado, ó, é dois, não é box, o que acontece? Para que essa força não dê aquele fenômeno da distorção, é seguro com duas barras, uma de cada lado. Então não tem como isso aqui desalinhar desse sentido longitudinal. É por isso que o corta-vergalhões todos têm esse suporte dos dois lados. Tá? Não tem nada a ver com potência e força, não. Uma que é para sujeitar, manter no lugar, e outra que é para não haja desvio dessa força frontal longitudinal para o lado, né, diagonal, lateral, será o quê? Então não desvia. Então esse é outro fato. Outro alicate que, desculpa, que tem isso aqui, é esse aqui, ó. Esse aqui é a tesoura de aviação da ToughBuilt. Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Se vocês notarem aqui, ó, bem no centro, vocês vão ver a linha longitudinal. Agora, se vocês olharem a lateral, vocês vão ver que tem um ressalto para cima e um reforço para que isso aqui não desvie para os lados, não faça aquele, sabe, desvio lateral, porque tem esse reforço lateral e reforço de baixo. Então, de qualquer forma, né, a força aqui só vai poder ser na longitude, tá? No eixo longitudinal, beleza? Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, minha gente, outra coisa, esse cabo aqui, tá? Duplo, tá? Duas metades, espelho, simétricas, iguais e espelhadas, como essa aqui, espelhada, tá certo? Tem algumas diferenças funcionais, mas são espelhadas, tá? São duas metades praticamente idênticas, tá? Isso aqui se originou da turquesa, aquela de ferreiro antiga. Esse box se originou de uma ideia que vem do grifo e das chaves Monk. Você vê que isso aqui está dentro de um caixote box, tá? Tá dentro de um caixote, tem um rolete de ajuste, tá? E ele também tem um ângulo aqui, ó. Vocês podem ver que tem um ângulo, para que quando você coloca alguma coisa aqui, esse mordente de cima tem a tendência de ir para trás solto. Quando você põe um objeto aqui que pressiona nesse sentido, ele vem para frente e comprime no mesmo ângulo, tentando ficar no mesmo ângulo desse mordente de baixo. Isso que dá aquela força descomunal do grifo, que ele arrebenta a cana, tira qualquer coisa por causa disso. Por causa desse ângulo, esse é o segredo. Porque essa aqui, ó, o mordente de baixo do grifo, é uma alavanca, um pé de cabra, tá? Uma alavanca de torção poderosa, tá? E esse ângulo faz com que o mordente, em vez de escapar para trás, venha para frente, conforme você gira para cá, ele vem para frente, ó. Indo para frente, ele se comprime nesse ângulo. Beleza? Então tudo isso aqui é a mesma relação da longitude, tá? Com relação à estrutura, que mantém essa força dinâmica para frente, só, sem distorcer para as laterais, beleza? Então, aqui já tem as inovações aqui no Apex. E por hoje é só, minha gente. Muito obrigado, até a próxima, tá bom?